Olá! Então, o mês não está nem perto do fim, mas o seu bolso já está vazio? Saiba que aquela brincadeira que diz que está sobrando mês no fim do seu salário não é algo que acontece só com você. Eu sou Marga Brizola, sou educadora financeira e ensino as pessoas a alcançar liberdade financeira. E neste vídeo eu quero te trazer uma importante dica, uma importante orientação para você montar o seu orçamento, onde você vai refletir sobre seus gastos para poder monitorar, para poder acompanhar os seus gastos. Então, a minha orientação aqui é para que você categorize os seus gastos. E o que significa categorizar os gastos? Eu sugiro que a gente separe os nossos gastos em duas categorias, que são a categoria dos gastos prioritários e a categoria dos gastos não prioritários. Assim, você vai se livrar de vez daqueles temidos gastos fantasmas, daqueles temidos gastos invisíveis. Você vai poder identificar quais são esses gastos invisíveis, quais são esses gastos fantasmas, aqueles que você nem percebe e quando vê já consumiu o seu dinheiro, seu dinheiro já se foi pelo ralo, enfim, você não tem nem noção para onde seu dinheiro foi, o mês ainda não acabou, tá longe de terminar e você não tem mais dinheiro, a sua conta já está no vermelho, você já está consumindo aí seu cheque especial ou quem sabe já está gastando no seu cartão de crédito para pagar nos meses seguintes. Então, a minha orientação aqui é para que você categorize os seus gastos, porque é uma comprinha aqui, uma comprinha ali, e quando você percebe, a sua grana já terminou, né? E você não tem mais para onde recorrer a não ser para esses tipos de financiamentos que temos mais à mão aí, mas que os juros são altos, como o cheque especial, ou quem sabe se afundar aí utilizando o crédito aí do seu cartão, onde você vai poder pagar em meses seguintes, só que no mês seguinte você tem os gastos do mês seguinte e ainda tem os gastos desse mês aí para você conseguir comprar. Então saiba que não existe mágica nenhuma, que é preciso mesmo que a gente controle, que é preciso mesmo que a gente tenha atenção nesses gastos e que a gente consiga aí monitorar esses gastos para que a gente tenha clareza, para que a gente entenda realmente onde nós estamos gastando. Então, o meu convite aqui é para que você fique calmo, porque a gente tem uma alternativa para resolver esta questão, tá certo? Então, muita calma, que eu vou trazer aqui para você algumas alternativas para que a gente consiga estar conhecendo quais são esses gastos aí que consomem a nossa renda sem a gente perceber e a gente está monitorando aí, evitando fazer esse tipo de gasto aí. Então, uma questão aqui, antes da gente fazer essa categorização de gastos prioritários e não prioritários, é entender melhor o que são os gastos invisíveis, o que são os gastos fantasmas aí que afetam o nosso orçamento e que dá a impressão de que o nosso dinheiro se foi pelo ralo, né? E a gente não aproveitou naquilo que a gente queria, a gente não conseguiu economizar, a gente não conseguiu poupar para fazer aquela viagem, a gente não conseguiu dar conta daquilo que julgamos importante para a nossa vida. Porque quando percebemos o dinheiro não existe mais e a gente está louco que chegue o próximo dia de receber, né? O próximo dia de entrada de receita aí na nossa conta, para que a gente faça ou tenha a ilusão de que vai ser possível fazer aquilo que a gente julga importante para nós, para nossa filha, para nossa família, enfim, para nossa qualidade de vida aí, né? Para os nossos filhos, né? No nosso dia a dia. Então, o que são os gastos invisíveis? Antes que você diga que não tem gastos invisíveis, eu te convido para você refletir a sua estrutura de gastos.
em que você está gastando, no que você está gastando, o quanto você está gastando, e se aqueles gastos que você tem, né, aqueles pagamentos que você faz, são para serviços que você tem consumido de forma constante todos os meses, ou se é de repente algum serviço que você está pagando, mas que você não está consumindo. Então, isso é uma questão importante para a gente refletir, porque às vezes a gente acha que os gastos eles são tão pequenos, né, que acabam passando despercebido, que a gente nem de fato assim acha que eles são insignificantes, mas quando a gente soma essa quantidade de gastos aí, a gente se dá conta que na soma eles representam um montante importante no nosso orçamento e que faz toda a diferença se a gente conseguir evitar esses gastos, se a gente conseguir monitorar e deixar de ter esses gastos, porque quando a gente soma eles, soma um gastinho aqui, um gastinho ali, a gente se dá conta que realmente na soma eles são significantes, né? Mas se a gente olhar eles individual, no momento que a gente faz um gasto desses, a gente vai dizer que eles não são assim tão importantes assim e que não vale a pena nosso desgaste, nosso estresse aí de ficar monitorando, de ficar controlando. Mas eu te convido aí a refletir, a colocar em prática esta orientação de conhecer, de fazer uma análise sobre quais são os seus gastos, em que você está gastando e o quanto você está gastando. Aí você vai perceber se isso é significativo ou não quando você somar esses gastos que você fez no mês, quando você fez no ano, e se realmente a soma desses gastos você não poderia ter focado em alguma coisa mais importante na sua vida, tá bem? Então, esta é a minha orientação aqui, porque, claro que a gente também pode dizer que a culpa, então, da gente ficar, não gastar naquilo que realmente importa para nós, não são só dos gastos invisíveis ou dos gastos fantasmas. Claro que a gente não vai dar a culpa só para eles. No entanto, também a gente tem que ter em mente que para além da gente controlar, para além da gente monitorar esses gastos invisíveis, nós precisamos também ter um planejamento, nós precisamos também ter em mente quais são as nossas prioridades, porque às vezes a gente acaba gastando em algo que não é importante, em algo que não é prioridade, porque a gente não definiu prioridade, porque a gente não sabe quais são nossas prioridades. Então a gente não pode dar culpa só para esse tipo de gastos, realmente, do fato da gente não realizar algum sonho, o fato da gente não conseguir fazer uma viagem, porque talvez a gente não tenha definido essa viagem como prioridade, talvez a gente não tenha definido essa viagem como sendo um objetivo claro, específico, dando um prazo para concretizar esse objetivo, dizendo, conhecendo qual é o valor que você precisa economizar, que você precisa guardar para fazer esta viagem, né? Então, estas são questões assim que a gente precisa ter clareza. Definir quais são as nossas prioridades, deixar claro, transformar essas prioridades em objetivos, né? Deixar claro em quanto tempo a gente quer realizar essa prioridade, qual é o valor que você precisa poupar para dar conta de atender esta prioridade. Então, se você não fez isso, realmente você acaba tendo esses gastos invisíveis aí e nem se dando conta e também nem achando que eles fazem tanta diferença assim no seu orçamento. Então, é importante para, além de você definir as suas prioridades, né, você também controlar ou evitar, né, esses gastos fantasmas, esses gastos invisíveis, esses gastos desnecessários e focar o valor que você gasta nesse tipo de, que você consome nesse tipo de gasto, focar aí naquilo que realmente importa para você, que são as suas prioridades, que são
os seus objetivos. Porque se você não fizer isso, tudo parece muito inofensivo, tudo parece assim muito insignificante. E aí, quando você vê, seu dinheiro já terminou, seu dinheiro já se foi e você já não tem mais dinheiro e também não conseguiu realizar os seus sonhos, não conseguiu gastar naquilo que realmente é importante. Então, como você vai fazer para evitar esses gastos invisíveis? Então, se você já levou um susto ao ver que as suas contas estão sobrando e lá no final do mês, né? E você já não tem mais salário para dar conta dessas contas e que já precisa entrar aí no seu cheque especial, já precisa lançar mão aí do seu cartão de crédito para cobrir essas suas contas. É hora de você aplicar um bom planejamento financeiro, é hora de você colocar em prática estratégias que deem conta para você atender este seu planejamento financeiro. E assim você pode começar categorizando os seus gastos. Como a gente já falou antes, separe os seus gastos mensais em dois grupos, em dois grandes grupos, que são os gastos prioritários e os gastos não prioritários. O que seriam então os gastos prioritários? Os gastos, você vai listar assim todos os seus gastos e depois você vai separar. Claro que se você quiser, você já pode ir colocando assim, separa aí uma folha em duas partes, né? Ou se você for fazer no computador, faça aí, separe em dois quadros, né? Num deles tu vai listando aquilo que é prioritário para você. E como orientação aqui para você pensar o que é prioritário, o que é não prioritário, os prioritários são aqueles gastos que você precisa para sua sobrevivência, que você não consegue ficar sem eles. Pensa assim, que você precisa se alimentar, então gastos de alimentação, que você precisa de transporte para ir para a faculdade, para ir para o seu trabalho, principalmente para o seu trabalho, né? Então, gastos de transporte são prioritários, que você precisa de energia, que você precisa de água, né? Então, esses são gastos prioritários. Para você definir se internet e telefone são prioritários para você, avalie como seria ficar sem telefone, avalie como seria ficar sem internet. Pense assim, que sem internet ou sem telefone você não iria conseguir trabalhar e você precisa trabalhar para gerar a sua renda, né, para atender os seus gastos, para dar conta de cobrir os seus gastos. Então, nesse caso, o gasto de internet e telefone são prioritários. Mas é essa análise que você tem que fazer aí. Aquilo que realmente você precisa para sobreviver, tá? Que você não vive sem. Então, esses são seus gastos prioritários. Você vai colocar o tipo de gasto e o valor que você consome todos os meses com este gasto. Pensa assim, moradia, precisa de moradia, então você vai colocar ali, né? Que a moradia pode ser a prestação da casa, pode ser o aluguel, se a sua casa não for própria, não for financiada, ou ainda se você tem casa própria e não é financiada, talvez você tenha ali o próprio gasto de IPTU, você tenha também alguma manutenção, algum conserto que precisa ser feito ao longo do mês aí na sua casa, né? Ver qual é a frequência que isso acontece e coloca isso então como sendo gastos prioritários: moradia, alimentação, transporte, água, energia, internet, telefone, alguns exemplos aí do que poderia ser gastos prioritários, tá bem? Gastos não prioritários. E aí os gastos não prioritários nós vamos separar também em gastos necessários, que são não prioritários, mas são necessários, e gastos desnecessários. Quando a gente faz essa separação dentro dos não prioritários em gastos necessários e desnecessários, quando a gente identifica aqueles que são os gastos desnecessários, nós vamos estar voltando àquela ideia dos gastos invisíveis, dos gastos fantasmas. Aí é que estão os famosos gastos invisíveis, os famosos gastos fantasmas.
aí nos gastos não prioritários e desnecessários, tá? Então aí a gente consegue identificar esses tipos de gastos e evitar esses gastos. Os gastos não prioritários, mas gastos necessários, são gastos que a gente não precisa deles para sobreviver. A gente vive sem eles, a gente consegue se manter sem eles. No entanto, para nossa qualidade de vida, para nossa saúde mental, é importante que uma vez ou outra a gente destine uma verba do nosso orçamento para esse tipo de gasto. Mas para que então nós vamos separar eles e estamos chamando eles de não prioritários? Porque esses gastos é possível que a gente consiga reduzir eles em caso de aperto, é possível que a gente consiga pausar eles também em caso de aperto, né? Quando o orçamento estiver um pouco mais apertado, que a gente precisar dar uma ajustada neles, a gente consegue mexer nesse tipo de gasto não prioritários, mas que são necessários. Vou dar um exemplo aqui para vocês de gastos que são não prioritários, mas que são gastos necessários. Lazer, né? Lazer, se divertir, fazer um happy hour com os amigos, uma festa com os amigos, um jantar, um almoço, uma festa de aniversário mesmo, né? Então, isso tudo são gastos que são necessários, que é bom para nossa saúde mental, que nos desestressa, que faz com que a gente tenha algum hobby, né? Mas que em caso de aperto a gente consegue reduzir, a gente consegue pensar em outras alternativas mais em conta, mais barata, que a gente consiga envolver o grupo familiar, estar com o grupo familiar, mas que não demande de muito desembolso, né? Para a gente poder passar por algum momento de dificuldade. Então, a nossa orientação aqui é que a gente consiga, nesse momento aí, definir quais são aqueles gastos que não são prioritários, mas que são gastos necessários e que eventualmente a gente possa reduzir, né? E que eventualmente a gente possa trocar, substituir por gastos que não envolvam muito desembolso, né? Um outro tipo de gasto ainda que ele é não prioritário, mas que é necessário, são gastos com educação pessoal. Por exemplo, eu quero fazer um curso, eu quero desenvolver uma nova habilidade, eu quero talvez passar por um treinamento de algo assim que vai alavancar a minha carreira, que vai fazer com que a minha receita melhore. Então, essa ideia aqui. Eu não sei exatamente qual vai ser o resultado desse gasto com educação, mas eu acredito que ele vai me ajudar aí no meu crescimento profissional. Então, eventualmente, se eu não tenho nada claro, nada definido, pode ser que seja o momento, se eu precisar, né, fazer um ajuste, se eu precisar fazer dar uma segurada aí nos meus gastos, eu posso reduzir o valor que eu destino para este tipo de gasto aí. Então, a ideia aqui é que você defina, tenha clareza, né, quais são os seus gastos não prioritários, mas necessários, e que se eventualmente você precisar mexer, se você precisar cortar, se você precisar pausar, né? Por exemplo, este mês, a roupa, calçado também pode ser gasto não prioritário, então isso também considere isso aqui no seu orçamento na parte dos não prioritários, que é algo assim que de repente você consegue ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem precisar comprar roupa, ou se precisar você vai refletir mais sobre a necessidade ou não daquela compra, né? Então pensa nessas questões aí como algo que você não precisa para viver aquele mês, né? Que você pode empurrar um pouquinho mais e gastar mais tarde aí, a partir do momento que você tem disponibilidade, tem recurso financeiro para gastar. Enquanto que alimentação, pensa que você precisa comer, né? Você não pode ficar aí 1 mês sem comer, deixar
de ir ao supermercado mesmo. Você precisa ir ao supermercado, você precisa, enfim, comprar aquele mínimo necessário ali para você comer. Bem, analisando então esses dois grupos aí, os prioritários e os não prioritários, e dentro dos não prioritários, os gastos necessários, nós podemos dizer que em um primeiro momento a gente não mexe nesses gastos, é mais assim para a gente controlar, e claro, se a gente identificar que está gastando um pouco mais do que o necessário, a gente já pode ir fazendo alguns ajustes, mas não são os grupos, os gastos que a gente mexe de início quando a gente está querendo fazer uma organização das nossas finanças, quando a gente está pensando aí na ideia da nossa liberdade financeira, tá? Então, como eu disse para vocês, eu ajudo as pessoas, eu ensino as pessoas a conquistar liberdade financeira. Então, quando eu falo de categorização dos gastos, eu estou pensando na ideia de liberdade financeira. Então, esta orientação de separar, de categorizar os nossos gastos nesses dois grandes grupos, ela é muito importante para esse objetivo de conquistar liberdade financeira. Por quê? Porque ela permite que a gente identifique aqueles gastos que realmente são desnecessários dentro da categoria não prioritária. E esses gastos que são os desnecessários é aonde a gente vai mexer visando alcançar a nossa liberdade financeira. É aonde a gente vai mexer de cara, tá? São esses os gastos aí que são os responsáveis por boicotar as nossas possibilidades de ter liberdade financeira. Então, é esses gastos que nós vamos atacar, pensando que os gastos desnecessários são aqueles gastos que a gente tem e que a gente não precisaria ter. Por quê? Porque eles não agregam nada na nossa vida, porque muitas vezes a gente nem usa o valor que a gente paga por eles. Vamos pensar assim, eu fiz um plano de academia para eu ocupar 5 dias por semana. Então, eu pago mensalmente um valor lá para academia, e que eu posso ir na academia 5 dias, né? 5 vezes na semana, 1 hora cada vez que eu for na academia, né? Cada dia que eu for na academia. Quando na verdade eu vou 2 vezes, quando na verdade eu vou 3 vezes, quando na verdade eu vou 1 vez por semana na academia. Então, os outros dias que eu estou pagando, as outras horas que eu estou pagando e que eu não estou ocupando, são gastos desnecessários. Então, a minha orientação aqui é para que você feche um plano de academia onde você pague por aquilo que realmente você consome, por aquele serviço que realmente você está consumindo. Então, aquele serviço que você paga, mas que você não consome, é desnecessário. Esse é gasto invisível, esse é gasto fantasma. Enfim, esse é um gasto que você não agrega valor para a sua vida e que você está consumindo o recurso financeiro em algo que não faz nenhum sentido, em algo que não vai trazer benefício nenhum para você. Então, quando você faz essa análise, reorganiza esse tipo de gasto, evitando esse gasto desnecessário, aquele valor que você consegue economizar disso, você pode estar poupando para alcançar a sua liberdade financeira. Então, esta é uma questão para você avaliar. Eu trouxe esse exemplo da academia, mas vou te trazer mais um. Por exemplo, o pacote de TV por assinatura que você paga. Lá tem filmes, lá tem o esporte, né? Tem o futebol, tem outros esportes. Então, reflita se você está utilizando todos os serviços que você está pagando nesse pacote de TV por assinatura. Você tem assistido filme? Aquele gênero de filme que você está pagando, mais de um talvez lá, você assiste todos eles? Com que frequência você assiste? Não valeria mais a pena você de repente
comprar um filme desses aí quando você quisesse assistir, tivesse disponibilidade para assistir, do que estar pagando por algo que você não está consumindo. Lá no seu pacote que contém os esportes, todos os canais de esporte que estão liberados para você assistir, que você está pagando, você está consumindo, você está de fato utilizando? Então analise isso. Se de alguma forma você identificou que existem serviços que você está pagando aí e que você não está consumindo, esses serviços que você paga e não consome são gastos desnecessários, são as suas despesas fantasmas, são os seus gastos invisíveis que consomem seu dinheiro, mas que efetivamente você não aproveitou, né? Aquele consumo, aquele dinheiro que escorre pelo vão dos dedos, que escorre pelos ralos e que realmente você não está aproveitando. Então, a minha orientação aqui é para que você reavalie este seu pacote de TV por assinatura e coloque nele aquilo que realmente você usa, que realmente você está utilizando. Então, você perceba que eu não estou pedindo para você cortar nada daquilo que você não usa. Eu só estou pedindo para você cancelar, cortar aquilo que você está pagando e não está utilizando. E assim você vai fazer uma análise no seu pacote de telefone, né, de celular, lá no seu plano de celular, no seu plano de internet, analisar o que você está utilizando. A questão do telefone e da internet, a gente pode também comparar serviços oferecidos por outras operadoras, se não são semelhantes aos que a gente tem por um custo menor. E mesmo que seja por um custo menor, avaliar o que deste pacote você está de fato utilizando e contratar aquilo que você utiliza, evitar ficar pagando algo que você consome recurso financeiro, mas que de fato você não aproveita. Então, esta é a orientação aqui em um primeiro momento. E este valor que você consegue poupar desses gastos desnecessários aí, né? Você vai estar direcionando para a construção da sua liberdade financeira. E aqui é a minha orientação principal. Em um primeiro momento, você ajustar, né, deixar de ter no seu orçamento esses gastos desnecessários. E claro, se você tiver alguma prioridade, que seja algo assim que você julgue mais importante do que você manter a sua estrutura periódica lá de gastos necessários dentro dos não prioritários, como lazer, educação. Então, se você tiver algo que momentaneamente seja mais importante do que isso, talvez não cortar todos os seus gastos, todo o seu orçamento destinado a lazer ou à educação, mas reduzir e destinar parte dele para atender essa prioridade que você considera mais urgente. Então, esta é a orientação aqui. E, além disso, quando você olha para os gastos prioritários, que são aqueles gastos que a gente não tem como deixar de ter, mas são gastos que a gente pode reduzir. Eu já gravei um vídeo falando de como você pode economizar no supermercado. Supermercado é um gasto prioritário, certo? No entanto, você tem possibilidades alternativas para você economizar. Então pense que este pode ser um momento que você pode estar revendo toda a tua forma de consumir no supermercado, identificando possíveis alternativas, inclusive colocando em prática orientações que eu trago aí nesse vídeo sobre economizar no supermercado. E a partir disso você também vai poder canalizar essa diferença aí para construir a sua liberdade financeira. Então pense nestas alternativas aí. É importante que também você perceba que dentro dos gastos prioritários, você modificando pequenos hábitos dentro da sua rotina, do seu dia a dia, você também pode estar identificando uma possibilidade de reduzir
estes gastos também. Da mesma forma, se você reorganizar aí os seus hábitos de consumo de energia, de água, a forma de se alimentar, talvez você possa estar gastando com deliveries ou gastando com comida de restaurante, né? Então, se você modificar alguns hábitos aí, você vai poder também sentir uma diferença nestes gastos considerados prioritários. Então, lembrando, a gente separa eles em gastos prioritários e não prioritários, dentro dos não prioritários em necessários e desnecessários, e os desnecessários, nosso objetivo é cortar eles, deixar de ter esses gastos, porque eles não são gastos que a gente faz e que realmente não agregam valor para o nosso dia a dia, que a gente não ocupa esse tipo de gastos, a gente é o verdadeiro dinheiro sendo jogado pelo ralo, né? Então, a gente vai cortar esses desnecessários. E nos necessários, existe a possibilidade, então, da gente reduzir, da gente pausar, pensando que momentaneamente a gente pode ter algo mais importante, né? Que são prioritários aí na nossa escala de prioridades aí para alcançar. E que também essa possibilidade de alcançar essa liberdade financeira, ou conseguir dar conta dessas prioridades que a gente definiu, elas podem ser potencializadas, elas podem ser aceleradas, né? O seu processo de a gente conseguir alcançar a partir do momento que também a gente se dispõe a avaliar a nossa estrutura de gastos prioritários e estabelecer, colocar em prática dentro das nossas rotinas ajustes de alguns hábitos que nos permitam estar também economizando nesses gastos prioritários, e esse dinheiro que a gente está economizando a gente vai canalizar aí para essas prioridades. Então, para a gente não se perder aí na hora da gente aplicar essa estratégia, a ideia é que a gente consiga colocar em prática algumas orientações aqui que eu preparei para você aí se organizar melhor e conseguir aí colocar em prática essa ideia de categorizar os seus gastos. Então, defina para cada tipo de gastos, para cada categoria aí, um orçamento. Eu já gravei um vídeo, também posso em algum outro momento falar novamente sobre essa questão específica. Eu gosto muito de usar um método de orçamento que a literatura de educação financeira traz, que é 50, 30, 20. 50, 30, 20. O que significa o 50, 30, 20? É você destinar 50% do seu orçamento para os gastos prioritários e 30% do seu orçamento para os gastos não prioritários. E os outros 20%? Os outros 20% você vai destinar, então, para construir a sua liberdade financeira. Então, defina um orçamento para cada uma das categorias de gastos. E a minha orientação aqui é para você usar este método, o 50, 30, 20, que é um método assim que não é tão detalhado como alguns que tem aí 6 categorias de grupos aí de gastos, né? E que para quem está começando pode confundir um pouco. Então, inicie com esse 50, 30, 20, que é bem simples, onde você vai usar 80% das rendas que você produz hoje para você viver o presente, para você curtir a jornada, que a gente diz, né? Porque o que mais certo a gente tem neste momento são as nossas é o nosso presente, é o que a gente está vivendo, né? Então, é claro que é importante nós pensarmos no futuro, porque quando a gente pensa no futuro, porque quando a gente destina parte da nossa renda para ter tranquilidade no futuro, é quando a gente está pensando na nossa liberdade financeira. Então, a maior parte do nosso orçamento, daquilo que geramos, daquilo que produzimos de receita, eu sugiro que você destine, então, para você viver o hoje, viver o presente, curtir a jornada. E os outros 20% você vai destinar para ter
tranquilidade no seu futuro. Então, para construir a sua liberdade financeira, tá? Então, com 20% da sua renda é que você vai construir a sua liberdade financeira. Então, aqui, como a gente já falou, 80% vai ser para você viver o seu presente separando 50% destinando para os gastos prioritários e 30% destinando para os gastos não prioritários. Mas lembrando que você já fez a sua revisão e já identificou dentro dos gastos não prioritários aqueles gastos que são desnecessários. Então, esses gastos desnecessários você vai eliminar da sua vida, né? Vai eliminar do seu orçamento. Por quê? Porque você está pagando por algo que você não está consumindo. Então, a ideia é essa, que isso que não agrega valor na sua vida, você elimine. Então, essa é a nossa primeira orientação aqui, eliminar isso. E aí, 30%, então, você vai destinar aí para aqueles gastos necessários, que não são prioritários, mas que são necessários, que são gastos de lazer, gastos com educação pessoal. Ainda quem tem costume de fazer doação, pode fazer doação a partir desse orçamento aí dos 30%, né? Então a ideia é essa. Se você conseguir reduzir esses gastos para menos de 30% do seu orçamento, parte dessa economia que você consegue fazer, você pode destinar aí para aumentar a sua possibilidade ou construir de forma mais rápida aí a sua liberdade financeira, tá? Então, o que faz parte lá da liberdade financeira, do seu futuro, no caso, daquilo que você está guardando para viver o futuro? Primeiro, a ideia de você ter uma reserva de emergência. A reserva de emergência é um indicador típico de que quando você tiver um imprevisto, quando você aconteça algo inesperado na sua vida, você consiga passar por esse momento sem muito transtorno, sem muita preocupação, porque o fato em si ele já é preocupante, né? O fato de você estar vivendo um momento inesperado, com uma perda de emprego, uma doença e tudo mais. Imagina se você não tiver dinheiro para isso. Então, a tua reserva de emergência vai servir para você passar por esse momento com mais tranquilidade, tá? A segunda questão que você tem que considerar aí nesse processo da liberdade financeira é o plano de quitação de dívidas, se você tiver dívidas, né? Então, a nossa ideia é que ao longo do tempo você vai eliminando essas dívidas, vai eliminando essas aquisições que você faz a prazo, mas enquanto isso não é possível, que você destine parte da sua renda para ir quitando essas dívidas e, obviamente, não fazendo novas dívidas, né? Então, isso também faz parte aí da sua liberdade financeira, dos seus 20%. E para fechar aí esse grupo da liberdade financeira, que é os 20%, é a ideia de você pensar na sua aposentadoria. Claro, pensar na aposentadoria é um modo de falar, porque tem pessoas que não querem se aposentar, não querem parar de trabalhar, mas com a idade, com o tempo, às vezes a gente pode se dar conta de que precisa reduzir um pouco o nosso ritmo de trabalho. O ritmo de trabalho, à medida que a idade vai avançando, ele vai ficando menor, né, do que era no início da nossa carreira. Então, quando a gente reduzir esse ritmo de trabalho, que a gente tenha um capital acumulado que gere uma receita passiva, e essa receita passiva complemente a nossa renda ao ponto da gente não reduzir o nosso estilo de vida, da gente não precisar reduzir os nossos gastos. Então, para a gente não comprometer aí aquilo que a gente definiu como sendo qualidade de vida para nós, né, dentro das nossas prioridades, das nossas definições aí de qualidade de vida. Então, aqui a nossa orientação é para que você tenha bastante atenção nesta hora, né, de destinar os seus recursos, né, o seu orçamento aí. Então, o que você puder economizar
dos 80% ali que está destinado em um primeiro momento para você viver o seu presente, para você curtir a sua jornada, que você já vá canalizando aí para construir de forma mais rápida a sua liberdade financeira. Então, quanto menos você consumir nos seus gastos prioritários e nos seus gastos não prioritários, mais você vai destinar desta parte do seu orçamento para construir a sua liberdade financeira. Então, em um primeiro momento, eu estou sugerindo que você utilize 20% da sua renda. Mas à medida que você for ajustando o seu orçamento, for ajustando aí os seus gastos prioritários e não prioritários, depois que você categorizou e começou a acompanhar, começou a monitorar, começou a entender de que forma eles acontecem, por que eles acontecem, em que eles acontecem, você também pode encontrar alternativas para reduzir o seu orçamento, né, o orçamento que você destina para esses gastos prioritários e não prioritários. E aquilo que você consegue reduzir aí, você canaliza então para aqueles que vão ser o seu comprometimento aí em alcançar a sua liberdade financeira. Então, isso é uma questão assim que é importante que a gente pense, né, que a gente discuta, para que você consiga estar atingindo aí a sua liberdade financeira. Então, mantenha tudo sempre registrado para você não se perder. Vá monitorando, vá fazendo comparações, vá fazendo análises, vá identificando alternativas, possibilidades. Não esqueça de manter o equilíbrio. Então, aqui a questão fundamental é para que você tenha equilíbrio ao consumir, que você, ao mesmo tempo que você pensa no seu futuro, na sua liberdade financeira, que você não deixe de viver o seu presente, que você não vire uma pessoa só focada no futuro, porque, como a gente já falou antes, o que nós temos de mais certo na vida é o hoje, né? É o nosso presente. Então, viva o hoje, mas viva com sabedoria, viva com tranquilidade e pense que quanto mais você conseguir destinar para o seu futuro, né, para a sua liberdade financeira, antes você vai conseguir atingir o seu estágio de liberdade financeira e aí você vai poder fazer algumas escolhas que são importantes para você, do tipo ter mais tempo para ficar com a sua família, você vai poder talvez se dedicar a um projeto novo que você tem mais satisfação em fazer, mas que você demanda de passar por um período aí de redução nas suas receitas. Então, a partir do momento que você tem essa liberdade financeira construída, você vai conseguir fazer isso também. Então, você vai poder aproveitar melhor a sua vida. Então, a ideia é, quando você faz todos esses ajustes de consumo dos gastos prioritários e não prioritários, é para que você consiga construir a sua liberdade financeira para que você tenha melhor qualidade de vida. Mas sempre com equilíbrio, sempre pensando que o que temos de certo é o nosso hoje. Mas claro, a gente não vai gastar tudo o que a gente produz, né? O que a gente gera de receita no nosso hoje, tá bem? Espero que vocês tenham aproveitado essas orientações e que elas sejam muito úteis aí no processo de construção da sua liberdade financeira. Comenta e me diga quais são os resultados que você está tendo quando coloca estas orientações em prática, tá certo? Até mais, tchau, tchau!